Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, a nossa videoaula é sobre a disciplina de História, é o conteúdo final para nós terminarmos a nossa apostila 1, né, do primeiro bimestre. Então, se você não está com a apostila, dá um pause agora no vídeo, corre lá pegar a apostila para a gente poder continuar, ok? Então, pessoal, nas nossas últimas aulas de história, nós vimos a questão da república e da monarquia, a diferença entre esses dois tipos de regime político, né? Regime governamental. Então, na monarquia nós vimos que quem mandava, né, quem tinha o poder era o rei, enquanto na república nós temos aí a presença do presidente eleito por meio do voto. Nas nossas últimas aulas, nós vimos também a questão do descontentamento da população brasileira daquela época em relação à monarquia. Os brasileiros já não estavam mais contentes com esse regime político. Então, minha gatinha, como sempre, passando, né? Então, pessoal, diversas camadas sociais demonstravam esse descontentamento e eles queriam mudanças. E essa mudança, ela consistia basicamente em quê? Na implantação de um novo sistema de governo, que mais para frente nós vamos ver que vai ser a implantação da República aqui no Brasil. Tanto é que esse é o tema da nossa próxima apostila, da apostila número 2, ok, pessoal? Então, quando nós recebermos a apostila 2, nós já vamos começar estudando a proclamação da República, ok? Muito bem. Então, agora que vocês já estão aí com o material em mãos, hoje nós vamos abordar aquele texto da página 124 da apostila. Tá aqui no finalzinho da apostila, olha, na página 124, que trata da questão das mulheres brasileiras e do movimento republicano. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desse texto. No ano de 1824, pessoal, foi criada a primeira Constituição, né, aqui no Brasil. E o que era essa Constituição? A Constituição era um conjunto de leis que normatizam, que regem o andamento do nosso país. Então, lá na Constituição estavam todas as leis pelas quais o nosso país é regido. Então, foi em 1824. Só que, nessa primeira Constituição, o que acontece? As mulheres, elas foram excluídas dessa Constituição. Elas não eram consideradas cidadãs brasileiras. Então, olha que coisa estranha de se pensar nos dias de hoje, né? Elas não tinham o direito ao voto e sequer eram consideradas como cidadãs. Então, isso causou grande descontentamento e isso fez com que movimentos feministas fossem criados. Por quê? Porque elas não aceitavam esse posicionamento. Elas queriam lutar e reivindicar seus direitos como cidadãs. Elas, assim como o restante da população, queria ter sim participação nas decisões políticas do nosso país, né? Então,
Aqui no texto vocês têm o seguinte. Em 1824, quando a primeira Constituição foi criada, escritoras, poetisas, jornalistas, comerciantes, donas de grandes propriedades de terra, entre outras, não se conformavam, olha lá, não se conformavam com o fato de terem sido excluídas do direito de participar e intervir nos negócios políticos do país. Então, elas não tinham poder de decisão nenhum. E o que essas mulheres queriam, né? O que elas lutavam e reivindicavam nas suas organizações, nos seus movimentos feministas? Elas queriam a cidadania plena, ou seja, queriam realmente ser consideradas como cidadãs, ter o reconhecimento de que, mesmo sendo mulheres, qual a diferença disso? Mesmo sendo mulheres, elas eram capazes de tomar decisões importantes para o Brasil. Elas queriam o direito de votar e de se candidatar a cargos políticos. Continuando aqui. Assim como os outros grupos brasileiros descontentes com a monarquia, elas encontraram nas propostas republicanas um caminho de esperanças. Ou seja, né, as mulheres, elas acreditavam que a partir do momento que a República fosse instaurada, elas tinham grandes esperanças de que isso mudasse e que essa nova forma de governo desse voz ativa para elas, voz participativa. Porém, nós vamos ver que não vai ser bem assim que as coisas vão acontecer. A maioria da população tinha grande esperança de mudanças com a implantação da República. Porém, quando a República for instaurada, nós vamos ver que não vai ser bem assim. Apenas, uma certa camada da sociedade, né, que vai ter os seus interesses realmente atendidos. E que camada é essa? Sempre a elite, né, os mais abastados. Bom, mas elas vinham, né? Elas vinham na República um caminho de esperanças. Por isso, passaram a se manifestar e acreditar que finalmente seriam respeitadas como capazes de participar das decisões políticas do país. Então, aqui nós temos a imagem de duas mulheres que participaram dessa luta pelo voto feminino, pelo voto e também pela participação como cidadãs. Vocês têm aqui na apostila, na página 125 da apostila de vocês, ok? Então, à esquerda, nós temos aqui, então à esquerda aqui da imagem, nós temos Leolinda de Figueiredo Daltro e à direita Josefina Álvares de Azevedo, duas mulheres que lutaram pela participação feminina na política do país. Muito bem. Em seguida, vocês têm aí na apostila de vocês a seção Ler. E nessa seção nós temos um texto que fala justamente da luta dessas mulheres com relação ao voto e à participação nas decisões políticas do nosso país.
Acompanhem a leitura. Muitas mulheres brasileiras, durante o século XIX, participavam ativamente das discussões polêmicas na época, né? Participavam da abolição da escravidão, da luta pelo voto feminino e da implantação da República no Brasil. Elas, das mais diversas maneiras, reivindicavam maior espaço de participação política e o reconhecimento, olha isso aqui que importante, ó, o reconhecimento como cidadãs brasileiras. Hoje em dia, isso é um absurdo, né, pessoal? Pelo fato de você ser mulher, não ser considerada uma cidadã. Mas essa é uma realidade não muito longe da nossa história. Há poucos anos as mulheres conseguiram direito ao voto e foram conquistando o seu papel na sociedade. Infelizmente, é uma realidade triste, né? Ainda durante o governo de Dom Pedro II, algumas chegaram a pleitear. O que é pleitear? Defender, né? Defender, pleitear o direito de voto. Uma delas, a cirurgiã dentista Isabel de Souza Matos, entrou com um pedido na justiça baseando-se em uma das leis brasileiras aprovadas em 1881, que dava aos portadores de títulos científicos o direito de votar e conquistou o que desejava. Então, o que significa isso? Essa dentista, a Isabel de Souza Matos, ela possuía título científico. O que é isso? Ela possuía uma formação superior, ela tinha uma faculdade. E existia no Brasil uma lei aprovada lá em 1881 que dava direito a todos os portadores de título científico, ou seja, todas as pessoas com formação superior, o direito de votar. Então ela entrou na justiça reivindicando, olha, a lei diz que você tem que ter o título científico, não diz se você precisa ser homem ou mulher. Então, essa mulher, ela foi muito inteligente em reivindicar esse direito e ela venceu judicialmente. Ela conseguiu o direito de votar. Em 1888, Josefina Álvares de Azevedo fundou, na cidade do Rio de Janeiro, o jornal A Família, contendo artigos de sua autoria e também de importantes ativistas, né, participantes ali do movimento feminista. O jornal defendia a abolição da escravidão, o reconhecimento dos direitos das mulheres pelo governo e pela sociedade em geral. Muito bem, pessoal. Feita a leitura desse texto, que aí vocês vão ler novamente, silenciosamente na casa de vocês, na apostila. Após a leitura, vocês vão fazer as atividades que estão na página 126. São apenas duas questões de múltipla escolha, então é bem rapidinho, olha. Depois de ler o texto, a questão número 1 diz o seguinte: assinale a alternativa que complementa a informação a seguir. Então, vocês têm essa informação aqui embaixo, olha. Em 1824, no Brasil, algumas mulheres reivindicavam. Aí vocês têm 4 alternativas: letra A, B, C e D. Vocês vão ler com bastante atenção e fazer um X, né, na alternativa correta. A questão número 2, também na página 126. Segundo o texto, no século XIX, alguns assuntos eram polêmicos entre os brasileiros. Entre eles, podemos citar, então,
qual dessas afirmações trata de assuntos que eram polêmicos entre os brasileiros lá no século XIX? Então, letra A, letra B, C ou D? Vocês vão ler com atenção e assinalar. É apenas uma resposta que está correta, ok? Depois, no nosso próximo vídeo, eu venho com a correção, tá bom, pessoal? Terminada a atividade da página 126, vocês têm uma tarefa. A tarefa da página 126 e 127 da seção Em Casa. Essa aqui, ó, pessoal. Aqui na página 126, seção Em Casa. Então, começa aqui na 126 e termina na 127, tá? Onde tem uma cruzadinha para preencher. Então, vocês façam essa tarefa baseada no que nós estudamos nessa aula de hoje e na próxima aula eu venho com a correção, tá bom, pessoal? Então, aqui, olha, página 126, cruzadinha, e finalizando com essas questões, na 127. Obrigada pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima aula. Beijo!